Tá, então vou falar sobre desenvolvimento web. Vai ser mais um estilo você, vou falar um pouco de história, um pouco das opções que existiam, que existem hoje em dia, que estão se tornando populares, o que vai ser, o que está na onda nisso. Então vamos começar. Ali pelos 90, começo do 2000, tinha um acrônimo muito comum que era o LAMP. Ele significa Linux, Apache, mais 5 PHP. Basicamente, a maioria dos sites que vocês entrarem hoje, que foram criados naquela época, se apoiam nessas 4 tecnologias. PHP é uma linguagem onde você pode construir páginas na internet mesmo. MySQL é um banco de dados relacional. Apache é um web server, precisa disso para tornar teu site público, digamos assim, e aguentar tantos usuários entrando o tempo todo. E Linux é um sistema operacional que é usado na maioria dos servidores, a maioria dos sites, por exemplo, tem Linux implementado no servidor, provavelmente. São poucos que tem Windows. Então isso ainda é bastante utilizado. Por exemplo, o Facebook. O Facebook provavelmente é o maior site ainda no esquema LAMP. Foi concebido inicialmente com o cara que criou fazendo PHP, MySQL. Hoje em dia já é uma mescla de um monte de coisa, mas a base deles foi LAMP. Tá, e hoje? Então, aí tem duas coisas. Se tu tá num mundo, digamos assim, onde tu tem que criar o teu MVP, que é o Minimum Viable Product, produto mínimo viável rápido, provavelmente tu vai escolher alguma dessas duas coisas, três coisas hoje em dia. Porque elas são apoiadas em linguagens dinâmicas, Django e Flask em Python, Ruby on Rails em Ruby, e tu consegue prototipar um projeto, assim, um projetinho bem rápido com essas duas coisas. Do que em contrapartida se estivesse usando Java, por exemplo, que é mais um stack do mundo corporativo, onde é um pouco mais lento de tu conseguir chegar lá no teu objetivo do produto mínimo, só que existe um ecossistema muito grande, já de muitos anos, muito mais anos do que, Java tem muito mais anos de desenvolvimento web do que Ruby, por exemplo, e tem tu chuta uma moita, tu encontra 10 programadores que programam em Java e é fácil contratar gente para manter depois. Ao contrário disso aqui, que agora já está se tornando popular, as pessoas estão tendo know-how mais de Python, Ruby, Rails, mas então, os dois grandes exemplos que eu pensei quando estava fazendo o GitHub, que é um site muito famoso, todo programador provavelmente conhece esse site, que foi feito em Rails, e o Instagram, que teve um buzz aí agora há pouco, ele foi vendido por $1 bilhão, ele é acho que talvez o app do maior sucesso feito em Java. Ele e o Discos, que é um esquema de comentários no web. E no mundo, esse aqui tem um monte. Eu botei só o eBay, mas, por exemplo, o site da Amazon também é Java para internet, um monte de coisa assim. Porque, se vocês pensarem no mundo corporativo, as empresas grandes provavelmente vai ter, elas estão com Java ali, porque elas precisam ter a rotatividade, contratar programadores e manter o site. Tem um framework muito massa, que é o ViewRaptor, que é brazuca, feito por uma empresa que se chama Kaelo, que opera acho que em São Paulo, em Brasília, acho que em Rio. E é muito simples de usar, muito fácil, tem um link no final da palestra para quem quiser ver a apostila. É bem diferente, por exemplo, dos outros frameworks Java, Spring, MVC, que é um batalhão de coisas que tem que aprender. Assim. Novidades, o que vem por aí? Uma coisa que está se tornando comum, cada vez mais comum, é o servidor ser uma pequena camada fina, o servidor ser uma API que fornece objetos para o cliente em algum formato serializado, por exemplo XML ou JSON, e aí esse cliente, que é um cliente, o cliente eu digo o browser, lá no Chrome, no Firefox, esse cliente vai fazer as requisições, puxar, receber não a página já, o HTML já pronto do servidor, ele vai receber pequenos pedacinhos e ele vai montar do lado dele o que precisa ser montado para exibir e interagir com o usuário. Isso está se tornando cada vez mais comum o servidor deixar de começar a ser uma camada fina, apenas uma service API. E o cliente rico, o cliente que pega esses objetos e ele entende, ele faz usando JavaScript.
Um framework do lado do cliente JavaScript muito bom é o Backbone.js. Ele é usado num app chamado Trello. É um app, ele é bem interessante para gerência de projetos e times. Mas o meu preferido é esse aqui, o AngularJS. O Backbone ele demora para aprender, é um pouco mais suga. O AngularJS ele é feito pelo Google. Ele é muito simples de usar e ele é muito poderoso. E ele consegue fazer alguma coisa bem rápida, assim, só com JavaScript, sem precisar se preocupar muito com o lado do servidor usando o AngularJS. E tem uns novos vindo por aí, que é o Meteor, por exemplo, que são dos meus caras que criaram o Etherpad, que é um aplicativo. Esse Meteor, a diferença dele é que ele é muito focado no real time, em edição colaborativa, esse tipo de coisa. Ele torna isso muito fácil. E então isso aqui é um framework que é bom manter um olho nos próximos meses aí. Eles receberam investimento aí, não sei quantos milhões, vão crescer muito no próximo ano. Essa frase aqui eu tirei do criador do Django, se não é verdade, é um que eu apresentei aqui atrás. Ele falou isso aqui numa palestra: será que estamos todos condenados a sermos desenvolvedores de JavaScript? Todos eles, quer dizer, todos nós desenvolvedores web. Porque é uma tendência, cada vez muito mais JavaScript, servidor fino e cliente rico. Aqui eu vou falar sobre alguns problemas que surgem quando você está fazendo Entendeu? Tem uns dois, três? Então você lá. Então, tem alguns problemas que surgem quando está fazendo um site e ele se torna grande e muita gente começa a usar, que é o famoso problema de CDSK. Como aguentar 10 mil clientes ao mesmo tempo? 10 mil conexões no seu site lá ao mesmo tempo. É um problema de escalabilidade e concorrência. Então, a solução mais comum hoje em dia é, eu vou pular esse negócio que está sem tempo, eu vou focar nisso aqui. É fazer um I/O assíncrono. Entrada e saída por exemplo, acesso a disco ou acesso a rede. Aí o que eu quero dizer com I/O assíncrono? Bom, o Apache que eu tinha dito lá do dump, ele usa um esquema, cada conexão, cada cliente que vem no teu site, ele abre uma thread nova. Ele é o thread model. Isso custa memória, tem overhead de memória para abrir nova thread, tem o overhead do CPU switch para mudar de thread para outra, quando mudar de cliente. O NGX, que é um outro web server, ele já faz uma coisa bem mais interessante. Ele usa um loop de eventos. Ele não abre threads novas cada vez que algum cliente chega. Ele simplesmente registra aquele cliente com um descritor de arquivo e aí quando ele manda, pega isso do banco e continua rodando o loop para os próximos clientes que estão lá. Quando aquele que tiver pegado do banco estiver pronto, o descritor de arquivo lá especial do Linux lá avisa e ele puxa e entrega o resultado para o cliente. Então ele não precisa ter o overhead de criar e iniciar threads. E isso faz muita diferença. O Apache ele consegue, por exemplo, um Apache bem tunado consegue aguentar uns 80 clientes ao mesmo tempo, enquanto que o NGX bem tunado consegue aguentar milhares. E, por exemplo, o NGX é usado, o Apache ainda é mais usado hoje em dia. Acho que acredito por muitas de questões históricas, mas o NGX está se tornando bem usado. Aqui eu coloquei alguns outros frameworks aqui que, por exemplo, o Setornado foi feito pelo não foi feito pelo Facebook, foi comprado pelo Facebook, a empresa, o Facebook foi no open source, que é para ajudar a tu criar um site com características mais em real time, tem que ser com muitos clientes ao mesmo tempo, aumentar isso. Que, pensando bem, o Facebook é muito bonito. E tem uma solução alternativa além do I/O assíncrono, que é usar Erlang, que é provavelmente a solução mais poderosa, mas é a mais suga. Erlang é uma linguagem muito ruim de aprender, muito ruim de fazer. Eu estou há muito tempo prometendo para mim mesmo que vou aprender direito, não consigo, mas ele é usado só por quem sabe muito bem o que está fazendo. Ericsson, Demonware, para fazer os hacks que o pessoal que joga Call of Duty tem aquela experiência multiplayer, tem que ter um esquema de concorrência muito forte por trás. Powered by Erlang. O chat do Facebook tem Erlang por trás. O Heroku, que não vou explicar o que é, mas é um site muito famoso para programadores, ele usa Erlang por trás para conseguir gerenciar aquela massiva concorrência assim, de processo. E, acho que acabou, né? Mas